Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de estudos do Grupo Espírita Mensageiros. Todos recebam o meu abraço, todos que não puderam estar hoje presentes no nosso estudo presencial, que vão acompanhar aqui conosco através do vídeo, sejam todos muito bem-vindos. E antes de começar o nosso estudo, lembrando, que você pode deixar reservado um copo, uma garrafinha com água, para que durante o nosso estudo a espiritualidade possa energizar essa água, para que você possa fazer uso dela durante a semana ou toda a sua família, E aí vamos fazer então a nossa oração inicial, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos assistem, que nos acompanham, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, agradecendo pela oportunidade que temos nesse momento de estudar o Evangelho de Jesus e de receber essas bênçãos que são endereçadas até nós, bênçãos de luz e de amor que Jesus envia a cada um de nós, renovando as nossas forças, aliviando as nossas dores, as nossas angústias. Que nesse momento uma chuva de bênçãos envolva cada um de nós, envolva os nossos lares, envolva todos os nossos familiares queridos e que nós possamos sentir no nosso coração a paz do Mestre Jesus. Que nesse momento nós nos coloquemos em sintonia do nosso mentor espiritual, em sintonia dos mentores espirituais do Grupo Espírita Mensageiros, que nesse momento realizam as atividades de quarta-feira, que nós possamos então manter a nossa mente elevada e o nosso coração aberto para poder realizar o estudo da noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje, para começar o nosso estudo, vocês já estão acostumados que eu gosto de contar uma história, Então lá vai a historinha nossa de hoje. Então, hoje eu vou contar a história de um menino chamado Martim. Eu recebi um vídeo dessa história que o Celso Portiolli que conta essa história no vídeo. Então, esse menino Martim estava acostumado todos os anos nas férias escolares que os seus pais sempre o levavam para passar férias na casa dos avós. E eles iam de trem. Então, os pais do Martim, o pai e a mãe, iam de trem até a casa dos avós, deixavam o menino na casa dos avós e voltavam no dia seguinte de trem. Certa vez, Martim, que acreditava já estar bem crescido, insistiu muito com seus pais para deixarem ele ir sozinho. Afinal, ele já estava habituado e já sabia andar de trem sozinho. E depois de muita discussão, de muita conversa, finalmente os pais de Martim deixaram que ele fosse sozinho para a casa dos avós. E lá na estação de trem, muitas recomendações os pais foram passando para ele. E ele, eu já sei, vocês já me disseram tudo isso, eu já sei. E aí, antes do trem partir, o pai do Martim pegou algo e colocou no bolso do seu casaco e disse assim baixinho no ouvido dele: Martim, isso aqui é para você
Se você se sentir inseguro, se você ficar com medo, isso aqui é para você. O menino estava tão entusiasmado com a viagem que nem prestou muita atenção no pai. E assim o trem seguiu a sua viagem e lá foi o menino sozinho. E ele foi apreciando a paisagem, todo contente de ter conseguido convencer os pais em ir sozinho. Muitas pessoas entravam e saíam do vagão. E logo as pessoas começaram a prestar atenção naquele menino sentado sozinho. Muita gente passava, olhava para ele, cochichava. O fiscal do trem criticou, achou estranho ver uma criança ali sozinha. E ele foi seguindo viagem. E agora eu vou fazer uma pausa, depois a gente continua com o final da história. E hoje nós vamos comparar a nossa vida como se ela fosse uma viagem de trem. Então, o trem da vida. E cada estação corresponde, na nossa comparação, a uma fase da nossa vida. Então, nós temos a fase da infância, a fase da adolescência, da juventude, a fase da vida adulta, a fase da terceira idade, da melhor idade, eu vou chamar aqui de fase da vida madura. Então, na estação do trem da vida, na estação da infância, nós podemos perceber que a misericórdia divina prepara para nós uma família para a gente viver, uma família na qual nós reencarnamos. Deus prepara adultos para cuidarem de nós, afinal, quando crianças, todos nós precisamos de muito cuidado, de muito direcionamento, além dos cuidados físicos que nós precisamos. E é nessa fase em que somos dependentes do cuidado dos adultos que nós necessitamos tanto de uma educação baseada em princípios éticos, morais e espirituais que vão nos direcionar, que vão dar a base para que depois, conforme vamos crescendo e passamos pelas outras estações da nossa vida, que nós possamos ser direcionados a caminhar para Deus, a seguir o caminho do bem. E Jesus nos ensina, no Vinde a mim as criancinhas, ele ensina que todos que se assemelharem com o coração puro de uma criança que entrará no reino dos céus. E também quando a importância da educação é tão grande, que nós temos uma lição aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 14, como título Honrai a vosso pai e a vossa mãe, nós temos no item 9, na instrução dos Espíritos, que diz assim: Ó Espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então, nessa fase, na estação da nossa infância, como é importante o papel do adulto que convive com a criança em educar essa criança para que depois ela tenha uma base para seguir os ensinamentos de Jesus, aprender a amar o próximo como a si mesmos. E aí
os adultos que estão cuidando das crianças têm o dever de serem exemplo para as crianças, exemplos bons para as crianças. E assim, ir ensinando essas crianças a vencerem o orgulho, o egoísmo e aprender a desenvolver a bondade, a gratidão, o respeito, a importância do trabalho. Já é muito importante ensinarmos isso às crianças desde pequeninas. E assim a gente planta uma sementinha no coração das crianças, né? Nós, quando crianças, temos tantas sementinhas que foram plantadas pelos nossos pais, pelos nossos avós, por quem cuidou de nós, quem conviveu conosco, nossos professores também. E assim o trem da vida continua a sua viagem. E aí nós vamos então parar lá na estação da adolescência, da juventude. E aí nós vamos perceber se as sementinhas que foram plantadas de uma boa educação lá na estação da infância, se essas sementinhas começam a germinar e vir os brotinhos nessa fase da adolescência, nessa fase da juventude. Todos nós já queremos ter mais independência, igual esse menino Martim que quis fazer essa viagem sozinho. Conforme nós vamos adquirindo habilidades, nós vamos querendo nos afastar um pouquinho dos nossos pais e vivermos mais experiências com os amigos, né? Adquirindo dessa maneira mais responsabilidade sobre os nossos atos. A criança que ainda não tem discernimento sobre as suas escolhas precisa do direcionamento do adulto. O adolescente já vai adquirindo mais responsabilidades sobre as suas escolhas. E aí vem a fase, né, que já começa aí a experienciar as tentações do mundo material, a importância de termos plantado uma educação ética, moral, espiritual, para que na fase da juventude nós saibamos fazer boas escolhas, saibamos escolher nossos amigos, saibamos dizer não aos diversos vícios que estão por aí nesse nosso mundo. E isso, com uma base que a gente recebe da educação na infância, fica muito mais fácil discernir, o jovem discernir qual caminho vai lhe trazer uma consequência boa, as escolhas que vão trazer boas consequências e as escolhas que vão trazer consequências de sofrimento. E aí, nessa fase, vem muito útil o ensinamento de Jesus que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Nessa fase da juventude, nós, às vezes, nos perdemos nas ilusões desse mundo. E nós sabemos, através dos ensinamentos da doutrina espírita, que nós não viemos a este mundo por acaso, nós não estamos aqui, nós estamos aqui, na verdade, né? Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para reparar falhas de escolhas equivocadas que nós fizemos em outras vidas. Então, nós precisamos já ir desenvolvendo nessa estação da juventude a responsabilidade, o amor ao trabalho, a importância do trabalho, a importância do estudo, que o estudo vai nos conduzir para uma boa profissão, para ter condições de ter um trabalho digno, que venha o sustento, né, do nosso dia a dia. E aí o jovem é deparado com diversas situações que são tentações mesmo para a vida. Isso acontece em várias fases, né? Eu escolhi falar isso agora porque
como o jovem ainda não tem total maturidade ainda completa, né? Não tem a completa maturidade para fazer suas escolhas, ainda é necessário um adulto para orientar, mas muitas vezes o jovem não quer a orientação de um adulto. Por isso que é tão importante a base, é tão importante trabalhar esses valores na criança. O jovem já quer ter mais independência, muitos já começam a trabalhar e com isso pode adquirir convivência com pessoas que sejam uma influência para entrar nos vícios. Os vícios, nesse caso, correspondem à porta larga que Jesus está falando para a gente. O que é a porta larga? A porta larga é aquela que vai nos levar a querer sentir somente prazeres nessa vida, não assumir a nossa responsabilidade em vencer as nossas más tendências. Essa é a porta larga. Por que a porta estreita, a porta que conduz à vida, ela é tão difícil? Porque é a porta que nos faz refletir sobre nós mesmos e nos propõe a vencermos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. E isso é difícil de fazer. É um exercício constante. Então, quando se é jovem, é importante que a gente desenvolva, né, nessa estação da juventude, o amor ao trabalho, o amor ao estudo, a gratidão à família, a gratidão à nossa vida e que trabalhe pensando com um olhar no futuro. Hoje, quem é jovem, que escolhas pode fazer para que na vida adulta colha bons frutos? Então, hoje, a valorização do estudo, a valorização do trabalho, a dedicação. Muitas vezes, né, naquele entusiasmo da adolescência, naquele entusiasmo dessa fase de juventude, a gente quer colher os frutos muito rápido. Então é importante que a gente tenha em mente de que é preciso aguardar, é preciso semear, é preciso cuidar, semelhante a um jardim, né? A gente planta uma semente hoje, a gente não tem a árvore já amanhã, a gente não tem a planta já crescida no dia seguinte. É preciso regar essa plantinha, é preciso cuidar da terra, é preciso adubar e aguardar o tempo de florescer. Então, na juventude, às vezes essa pressa pode atrapalhar, porque pode trazer muita frustração. É importante que nós orientemos os jovens de que o trabalho, a persistência, nós vamos colher bons frutos depois. E é assim que a gente vai aprendendo. E o trem da vida continua o seu caminho até que a gente chega na estação da vida adulta. Na estação da vida adulta, à medida que nós vamos, né, adquirindo as nossas experiências, muitas vezes, né, na vida adulta, vamos constituir uma nova família ou não, depende da experiência de cada um. E aí vem essas tentações que vão acontecendo já lá na vida de adolescente, elas continuam. E muitas vezes vem provações. O que são as provações? São as fases difíceis, são os acontecimentos difíceis da nossa vida, que a nossa vida adulta está recheada disso, não é mesmo? Nós temos, todos nós, né? Nós temos desafios, nós temos provas, nós temos dificuldades que nos ensinam a nos aprimorar e todos nós passamos por elas. E aí, nessa estação da vida adulta, pode ser que a gente precise fazer algumas paradas, né? Algumas paradas para cuidar da nossa saúde ou da saúde de alguém querido, refletir, né, sobre as nossas escolhas. Muitas vezes passamos por perdas de entes queridos e tudo isso vai nos levando à reflexão da nossa vida. Se nós formos, né? Se nós fomos desde a infância, juventude, se nós fomos preparados para chegar na fase adulta, com uma base espiritual firme, quando nós chegamos na vida adulta, nós só vamos aumentando a nossa fé. Mas mesmo se nós não tivermos uma base espiritual lá desde a infância, é possível, mesmo nessa estação da vida adulta, desenvolvermos essa espiritualidade. E muitas vezes nós vamos buscar esse desenvolvimento durante uma prova de sofrimento que nós estamos passando.
Então, o sofrimento nos aproxima de Deus, porque muitas vezes o sofrimento vem para nos mostrar o quanto somos pequeninos, o quanto não temos controle dos acontecimentos da nossa vida, o quanto precisamos da misericórdia divina para continuarmos seguindo a nossa viagem no trem da vida. E aí é muito importante, nessa fase de provação, aumentarmos a nossa fé. E não tem como falar de fé sem falar da lição da fé que transporta montanhas, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 40 a 20. E nós temos o estudo sobre a fé que transporta montanhas no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos relembrar essa lição tão maravilhosa do Mestre Jesus? Jesus disse: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Como essa lição da fé que transporta montanhas é valiosa para todos nós. Precisamos andar com ela gravada, né? Para ouvir várias vezes, escrita, lembrar disso. Jesus nos ensinou que se nós tivermos fé, nós transportaremos montanhas. Que montanhas? Não são as montanhas físicas, a gente não precisa tirar as montanhas do lugar. Nós precisamos tirar outro tipo de montanha. A montanha das nossas dificuldades. A montanha do medo, a montanha da tristeza, a montanha da angústia, a montanha da mágoa. Se nós tivermos fé, nós conseguimos transpor as dificuldades da nossa vida. A fé é ativa, a fé não é passiva. A fé é ativa. A fé, quem tem fé acredita, né, na misericórdia divina, na providência divina, tem uma força para enfrentar as dificuldades da vida incrível. E sempre eu lembro da minha avó Maria, que tinha uma fé que era admirável por todos nós. A gente pode ter exemplos de fé, geralmente a gente tem na família, nos avós, nos nossos pais. São pessoas que já experienciaram muitas situações que se fortaleceram. Nessa fase de provações, precisamos tomar um cuidado especial para que a gente não endureça o nosso coração. Muitas vezes o sofrimento, se nós nos revoltamos, ao invés da gente caminhar em direção ao fortalecimento da nossa fé, se caminhamos em direção à revolta, nosso coração vai se endurecendo. A gente não pode deixar isso acontecer. E aí o recurso da oração, sempre a oração, sempre, sempre, sempre. Eu sempre vou falar da oração. E quanto mais eu faço oração, mais eu percebo o quanto eu preciso orar. Pedir a Deus forças, pedir a Deus que nos renove, agradecer a Deus as bênçãos que nós temos. Olha a bênção da tecnologia nos unindo nesse momento através do estudo virtual. Quantas vezes nós não lembramos de agradecer a Deus o desenvolvimento tecnológico que traz tanta facilidade para a nossa vida? E são inúmeras as bênçãos que nós temos para agradecer a Deus. Basta a gente olhar ao nosso redor. E aí, nessa fase da vida adulta, é muito importante que a gente se esforce cada vez mais para estudar o Evangelho de Jesus, nos aplicarmos nas lições para aprender a perdoar as ofensas, a amar ao próximo como a si mesmo, ter fé no futuro, não nos inquietar pelo dia de amanhã. São todas lições que nós vamos aprendendo no Evangelho de Jesus para trazermos para todas as estações da nossa vida, em especial na vida adulta e em especial na estação da vida madura. Na estação da vida madura, quanta experiência nós já fomos adquirindo ao longo da vida. Muitas vezes continuamos passando por situações difíceis, mas já dando valor diferente ao que nos acontece, valorizando os bens espirituais,
valorizando as companhias, sendo mais gratos uns com os outros, sendo mais brandos e pacíficos. E sempre é tempo. Mesmo em qualquer estação que nós estivermos no trem da nossa vida, em qualquer uma, sempre é tempo de recomeçar. Se ficou alguma lição para trás, a gente pode retomar de onde a gente parou. Sempre, a cada dia, Deus nos dá uma nova oportunidade de recomeçar e seguir, retomar o caminho do bem. E não é porque nós erramos ontem que nós não temos oportunidade de reparar. Temos sim. O importante é a nossa força de vontade. Com a nossa força de vontade, a espiritualidade amiga nos apoia, está sempre ao nosso lado para nos apoiar e nós podemos sim recomeçar de onde paramos, a cada dia, a cada momento, a cada momento. E aí vocês devem estar curiosos para saber o final da história do Martim, né? Então, o Martim estava lá na sua viagem de trem, as pessoas começaram a olhar para ele, cochichar, começaram a achar estranho aquela criança sentadinha ali sozinha na viagem. E o Martim começou a ficar inseguro. A viagem que até então era uma aventura começou a trazer para ele um medo. Foi nessa hora que ele lembrou que o seu pai tinha colocado alguma coisa no seu casaco. E o menino foi procurar no bolso o que o pai tinha colocado para ele. E o pai tinha colocado um bilhete. Adivinha o que tinha nesse bilhete? Martim abriu e leu. No bilhete estava escrito: Filho, eu estou no último vagão. Então Martim não estava sozinho, o seu pai estava perto dele, bastava ele recorrer ao pai, indo até o último vagão. E assim, da mesma maneira, no trem da nossa vida, no trem das nossas vidas, Deus está conosco no último vagão. Por mais difícil que seja a nossa viagem no trem da nossa vida, Deus está conosco o tempo todo. Nós podemos recorrer a Ele a qualquer momento. Semelhante ao menino que poderia se levantar de onde ele estava sentado a qualquer momento e ir até o último vagão para ficar com seu pai, nós podemos a qualquer momento, nas estações da nossa vida, recorrer ao Pai através da oração e sentir a sua presença ao nosso lado, nos fortalecendo, nos intuindo, nos guiando para o melhor caminho, refazendo as nossas energias, nos protegendo e nos amparando a todo momento. Nós nunca estamos sozinhos. Não existe uma oração que não seja ouvida. Todas as orações são ouvidas. Nós aqui muitas vezes esperamos a resposta que a gente quer. E às vezes a gente não encontra e acha que a nossa oração não foi ouvida. Todas as orações são ouvidas. E as respostas vêm em forma de intuição, vêm na ajuda de outra pessoa, numa frase que a gente lê, numa mensagem que a gente recebe, numa criança que às vezes vem falar conosco, um amigo que traz um abraço, uma pessoa ao nosso lado que nos traz uma lição. Deus utiliza dos homens para ajudar o próprio homem. Então basta que nós tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eu espero que essa lição dessa história toque fundo os seus corações para que vocês sempre tenham a certeza de que Deus está conosco no último vagão. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus e que essa paz nós possamos compartilhar com todos que convivem conosco. Que nós não desanimemos nessa caminhada em direção à nossa evolução.
que nós possamos recobrar as nossas forças, a nossa confiança, a nossa fé em um futuro melhor, que possamos nos esforçar a cada dia em sermos a diferença no bem aonde a vida nos colocar, como diz a nossa mentora, nossa querida Maria Amélia. Fiquem todos com Deus, que assim seja.